R$ 1.711,29. Esse foi o valor que eu recebi de rendimentos dos meus fundos imobiliários em janeiro de 2026, sem que eu precisasse trabalhar um minuto sequer para isso. Mas nem sempre foi assim. A primeira vez que eu apliquei em fundos imobiliários foi em 2016. Naquela ocasião eu coloquei um valor bem pequeno. Primeiro porque eu não tinha um valor considerável para aplicar, e segundo porque eu não estava disposto a colocar tudo que eu tinha, mesmo sendo quase nada, em algo que era novidade para mim. Depois que eu realizei esse primeiro investimento, a expectativa ficou em saber quanto que ele iria me render mensalmente. Quando você investe em fundo de investimento imobiliário, você adquire parte de um imóvel ou de um conjunto deles, podem ser shoppings, hospitais, galpões logísticos, prédios comerciais, enfim. Esses imóveis estão alugados para outras empresas, e quando essas empresas fazem o pagamento dos seus aluguéis, você recebe parte desse valor na mesma proporção da sua participação nesse fundo de investimento. Essa é basicamente a metodologia que os fundos de investimentos imobiliários utilizam, embora nem sempre seja dessa maneira. Muito bem, como eu comentei anteriormente, depois de ter feito o meu primeiro investimento, a minha expectativa era de saber quanto eu iria receber após o pagamento desse primeiro aluguel. E não foi muito bem o que eu esperava. Eu recebi R$ 6,11. Embora não fosse algo que eu imaginava, eu percebi que, como tudo na vida, as coisas começam pequeno, para depois, com constância e disciplina, irem crescendo. Depois de um ano desse primeiro pagamento, eu já estava recebendo R$ 69, depois R$ 114, subiu para R$ 350 e mais atualmente ele já gira em torno de R$ 1.600, chegando no último mês de janeiro a R$ 1.711, como eu comentei anteriormente. Veja, no início ele pagava um lanche, um café, depois já estava pagando uma refeição completa, depois de um tempo pagava uma conta de casa e mais recentemente ele praticamente paga o meu aluguel. Mas a verdade é que eu não utilizo esse dinheiro. Ele é simplesmente reinvestido para que impulsione esse crescimento cada vez mais. E essa é a melhor forma de você lidar com esses rendimentos. No total eu levei um pouco mais de 9 anos para sair de 6 para R$ 1.700. Alguns podem pensar que é pouco, mas muito provavelmente eu imagino que você esteja pensando que foi muito tempo. Sendo assim, eu quero trazer alguns pontos para que você compreenda melhor um pouco a minha jornada até aqui. A primeira questão que eu quero trazer é que durante esse período eu também trabalhei com outras opções de investimentos. Ou seja, nem sempre os fundos de investimentos imobiliários foram a minha prioridade. A verdade é que na maior parte do tempo eu destinei os valores que eu tinha para investir para outras aplicações financeiras. Outro ponto, assim como eu comentei anteriormente, é que a minha ideia inicial era de sempre reinvestir os rendimentos dos fundos de investimentos imobiliários nos próprios fundos. E no início foi assim, eu reinvestia todos os rendimentos que eu recebia. Depois de um período, eu comecei a flexibilizar um pouco essa regra e passei a utilizar esses rendimentos também em aplicações de outros investimentos. E teve até certo período que eu estava com uma maior dificuldade que eu utilizei esses recebimentos para me auxiliar no pagamento das minhas contas mensais. Houve períodos que eu nada fiz com os meus fundos imobiliários. Simplesmente os mantive na minha carteira. Para falar bem a verdade, a maior parte desse período foi simplesmente isso: comprar e aguardar. Foi a execução literal da estratégia buy and hold. Tivemos ciclos de alta, ciclos de baixa, fundos que perderam valor, fundos que conseguiram manter a sua estratégia. Em alguns momentos, sim, eu ajustei a minha carteira, realizei algumas vendas, efetuei algumas compras. Mas de uma forma geral, eu simplesmente esperei. Daí voltamos à pergunta inicial: é uma boa investir em fundos imobiliários? Valeu a pena até aqui para mim? E eu posso afirmar para você sem nenhuma dúvida que sim, valeu muito a pena. Algumas pessoas podem dizer que eu poderia ter rendimentos melhores em outros investimentos, e sim, provavelmente eu conseguiria. Assim como também eu poderia ter feito escolhas erradas, apostas que não me renderia o que eu consegui através dos fundos imobiliários. Então, quais as razões que me fizeram refletir que valeu a pena investir nos FIIs? E aqui eu vou trazer um ponto que vai além dos ganhos financeiros que você já conseguiu perceber ser possível. O primeiro deles é que com os fundos imobiliários você consegue investir em imóveis sem precisar ter um grande capital ou crédito disponível. No passado era muito comum ouvir que no Brasil o investimento certo era investimento em terras, talvez pelo nosso passado recente de moedas fracas e inflações nas alturas. Além de me proporcionar a oportunidade de investir em imóveis, os fundos imobiliários também me ensinaram a lidar melhor com as oscilações do mercado de renda variável. Como eu comecei ali com um pequeno valor e fui crescendo de forma gradual, as oscilações, principalmente no momento de queda, não me abalaram ao ponto de ficar preocupado e ter que realizar ali o saque daquele valor de forma emergencial. Um ponto importante foi que, desde o início, eu classifiquei aquele dinheiro que eu estava investindo como um dinheiro desnecessário.
Um dinheiro que não iria impactar a minha vida caso ele fosse 100% perdido. Os fundos imobiliários também me auxiliaram a criar o hábito de investir mensalmente e de reinvestir os rendimentos gerados. Depois de receber aquele primeiro pagamento de R$ 6,11, eu já estava pronto para fazer o próximo investimento e, com o tempo, o valor pago pelos meus inquilinos foram aumentando, gerando um efeito cascata. Esse é um fator que me influenciou positivamente e que basicamente somente os FIIs podem proporcionar. Essa sensação de ver o seu dinheiro gerando mais dinheiro e saber que você está iniciando a construção de um patrimônio é algo muito significativo e que vai te ajudar a manter no plano. Para concluir, eu quero dizer que mais importante do que os custos e os rendimentos envolvidos em qualquer operação é o fato de você fazer a escolha certa considerando o seu perfil de investidor. Ou seja, qual o seu apetite para o risco, qual o seu objetivo com esse tipo de investimento, quando você precisará desse dinheiro e, principalmente, como você reage com as oscilações, principalmente nos momentos de queda nos investimentos. Essas e outras perguntas são importantes para te ajudar a definir aquilo que faz sentido para você. Muitas vezes os investimentos se tratam mais das emoções do que de fórmulas prontas. De R$ 6 para R$ 1.700 levou um tempo, mas nesse período eu me aprimorei. Aprendi mais sobre investimentos, criei melhores hábitos, aperfeiçoei a minha carteira. Mais do que R$ 1.700, eu ganhei experiência e conhecimento. Se você deseja entrar no mundo dos fundos imobiliários, eu recomendo que você acesse os relatórios gerenciais do fundo que te interessa e procure conhecer o gestor responsável por ele. Tente entender a metodologia de trabalho e quais as prioridades dessa gestão. Para te ajudar nessa pesquisa, eu te indico o site clubefii.com.br. Lá você tem acesso a várias informações de todos os fundos, além de poder trocar ideias, experiências com outros investidores desse mercado. Agora me diz aí, você já recebe algum tipo de rendimento? Quais são os seus objetivos financeiros? Como está a sua carteira de investimentos? Me conta um pouquinho, eu quero saber aí da sua história. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse conteúdo, eu peço para que curta esse vídeo e se inscreva no canal. Eu desejo a você sucesso e prosperidade. Um abraço e até o próximo vídeo.